Imagine viver em um tempo onde tudo que você planta, tudo que você constrói e tudo que você luta para guardar é destruído, ano após ano, por um inimigo cruel. Foi exatamente isso que o povo de Israel enfrentou. Os midianitas invadiam suas terras como um enxame de gafanhotos, destruindo colheitas e deixando o povo sem esperança. Nesse cenário de desespero, Deus escolheu um homem improvável para liderar a libertação de Israel. Essa não é apenas uma história de guerra. É uma jornada de coragem, fé e obediência, onde Deus mostra que Ele pode usar o menor dos exércitos para realizar os maiores milagres. Hoje vamos descobrir como Gideão, um homem comum e cheio de dúvidas, foi transformado por Deus para liderar 300 homens contra milhares e vencer. Essa história registrada no livro de Juízes, capítulo 7, vai te deixar sem fôlego. A opressão de Israel pelos midianitas. Como o povo estava sofrendo. Imagine um povo vivendo em constante medo. Cada dia parecia ser mais difícil do que o anterior. A terra onde eles cultivavam seus alimentos estava sendo destruída e suas casas saqueadas. Era assim que Israel vivia, oprimido pelos midianitas. Todos os anos, esse povo cruel invadia as terras de Israel, destruía as colheitas e roubava o que fosse possível, deixando o povo de Deus na miséria. Eles tentavam plantar, mas os midianitas apareciam rapidamente, destruindo tudo. O sofrimento era tão grande que o povo de Israel se escondia nas montanhas e nas cavernas, buscando proteção. Já não havia mais alegria em suas vidas, e a sensação de impotência tomava conta de todos. Em suas mentes, uma única pergunta se repetia: até quando vamos sofrer assim? O impacto dessa opressão era profundo. Não só as terras estavam arruinadas, mas também a moral do povo. Eles estavam perdendo a esperança, e a luta diária pela sobrevivência os estava deixando sem forças. O sofrimento havia levado o povo a se esquecer do seu propósito como nação, e a dor só aumentava. Os midianitas, com sua força e crueldade, pareciam invencíveis. Mas no fundo de seus corações, algo ainda permanecia: a fé. Eles sabiam que Deus havia sido com eles no passado, e mesmo no meio de tanto sofrimento, não podiam deixar de clamar por ajuda. Foi então que, em meio à dor, o povo de Israel levantou a voz em oração. Clamaram ao Senhor, implorando por uma mudança, por uma libertação. A situação era desesperadora, mas a esperança não havia sido totalmente perdida. E é nesse momento de clamor, de desespero e de expectativa que Deus decide responder. Como Ele faria para libertar seu povo? Como Ele usaria aqueles que pareciam tão fracos e indefesos? Isso é algo que será revelado de forma surpreendente. Mas antes de chegar a essa resposta, vamos entender como Deus escolheu o homem que seria responsável por essa transformação. Agora pergunto: você consegue imaginar o medo e a sensação de impotência do povo de Israel naquela época? Como será que Deus iria responder àquele clamor? A história de Gideão, um homem comum, está prestes a começar. Mas o que acontece a seguir vai te deixar sem fôlego. O envio do anjo a Gideão. O chamado para ser líder em meio ao medo. Imagine estar no meio de um trabalho comum, como malhar trigo, tentando se esconder da ameaça que te persegue. E de repente, um anjo aparece diante de você. Esse foi o momento em que Deus escolheu a Gideão. Ele estava no fundo de um tanque, isolado, com medo dos midianitas, quando uma figura apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Agora imagine a surpresa de Gideão. Um simples homem, com medo, se escondendo, e ainda assim, um anjo o chama de homem valente. Como isso seria possível? Gideão, sentindo-se fraco e insignificante, imediatamente questionou: se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão as promessas de Deus? Ele não conseguia entender. Como ele, um simples homem, poderia ser o escolhido para liderar Israel na luta contra os midianitas? Ele não se via como líder. Ele via a si mesmo como alguém sem força, sem habilidade, sem coragem. Mas naquele momento, algo aconteceu. O anjo não apenas o chamou de valente, mas também revelou o plano de Deus para ele,
Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Eu te envio. Deus estava dizendo a Gideão que, apesar de sua dúvida e medo, ele possuía uma força dentro de si que ele ainda não havia descoberto. Deus não estava chamando Gideão por causa de sua força pessoal, mas por causa do seu poder que seria manifesto por meio dele. E mesmo com essa grande promessa, Gideão ainda duvidava. Ele sentia que não era capaz, que não era importante o suficiente. Como um simples homem de uma família insignificante poderia ser o líder de Israel? Mas Deus, com paciência e compaixão, respondeu a Gideão de uma maneira surpreendente, dando-lhe um sinal para confirmar o seu chamado. Aqui, podemos aprender uma grande lição. Muitas vezes, quando somos chamados por Deus, podemos sentir medo, dúvida e insegurança. Podemos nos achar pequenos demais para a missão que Ele nos dá, mas o Senhor nos chama não por aquilo que achamos que somos, mas por aquilo que Ele sabe que podemos nos tornar com a sua ajuda. Gideão estava prestes a descobrir que a verdadeira força não estava nele, mas em Deus. O medo de Gideão e sua dúvida quanto à sua capacidade nos mostram algo importante. Não é sobre a nossa força, mas sobre a confiança que temos em Deus. E a confirmação do chamado de Gideão será dada de uma forma ainda mais surpreendente. Como será que Deus vai mostrar a Gideão que ele realmente está com ele? O que vem a seguir vai reforçar a fé de Gideão e preparar ele para o grande desafio. O primeiro sinal de Deus, o teste do bezerro e o altar. Depois de ouvir as palavras do anjo, Gideão ainda não estava completamente certo de que Deus realmente o estava chamando para ser o líder de Israel. Ele sentia a responsabilidade sobre seus ombros, mas a dúvida ainda pesava em seu coração. Como poderia saber que tudo aquilo era verdade? Ele precisava de uma confirmação de que o Senhor realmente estava com ele. Foi então que Gideão tomou uma decisão. Ele pediu a Deus um sinal, mas não um sinal qualquer. Ele queria uma prova concreta de que aquele chamado era real. Ele disse ao Senhor: "Se realmente és tu que me enviaste, então faze com que o fogo consuma o sacrifício que eu colocar sobre o altar." Gideão sabia que o sinal que estava pedindo não era algo simples. Ele estava pedindo algo grandioso, algo que apenas Deus poderia fazer. Era uma maneira de testar a verdadeira vontade de Deus. Ele preparou um altar, colocou sobre ele um bezerro e preparou um sacrifício. Depois de tudo pronto, Gideão pediu a Deus que, se realmente fosse ele falando, o fogo descesse do céu e consumisse o sacrifício. Gideão não tinha certeza do que aconteceria. Ele estava prestes a enfrentar uma missão impossível e precisava de algo que o convencesse de que Deus estava ao seu lado. Enquanto esperava, a tensão no ar era palpável. A fé de Gideão estava prestes a ser testada de uma maneira profunda. E então, algo incrível aconteceu. Quando o sacrifício estava sobre o altar, o Senhor respondeu ao pedido de Gideão de forma surpreendente. Fogo desceu do céu e consumiu completamente o sacrifício. O fogo não apenas queimou a carne do bezerro, mas também consumiu o altar e a oferta em um ato de poder divino. Imagina a reação de Gideão naquele momento. A presença de Deus era tão clara e poderosa que qualquer dúvida que ele tivesse sobre o chamado foi dissipado naquele instante. Ele sabia que o Senhor estava com ele, que Deus estava realmente o enviando para libertar Israel. Não havia mais espaço para incertezas. Deus não só o havia escolhido, mas havia confirmado seu poder e autoridade. O que aconteceu ali foi muito mais do que um simples milagre. Era um sinal do compromisso de Deus com seu povo e com aquele que ele escolheu para liderá-los. A fé de Gideão foi fortalecida e ele estava mais preparado do que nunca para o que estava por vir. A missão já não parecia impossível, pois ele sabia que Deus estava com ele. E agora que Gideão tinha essa certeza, ele estava pronto para seguir em frente com o que Deus lhe pedira. Mas ainda havia algo mais que ele precisaria entender. A verdadeira força de Israel não estava no número de seus guerreiros, mas no poder de Deus que operava por meio deles. O que Deus faria a seguir ao escolher quem lutaria ao lado de Gideão? Como ele reagiria ao ver o número de homens no exército diminuindo? A resposta viria com um teste inesperado: a rejeição do exército grande. Como Deus diminui o exército de Gideão?
Agora que Gideão tinha a certeza de que Deus estava com ele, ele reuniu um exército de 32 mil homens, prontos para enfrentar os midianitas. Era um número significativo, e com esse exército, ele provavelmente se sentia mais confiante. Mas ao olhar para o inimigo, que era numeroso como a areia do mar, Gideão ainda tinha muitas dúvidas. Mesmo com tantas tropas, o exército de Israel parecia pequeno diante do poder dos midianitas. No entanto, ele sabia que a vitória não dependia de números, mas da presença de Deus. Foi então que Deus, de forma surpreendente, disse a Gideão: "O povo que está contigo é demais. Eu não lhes darei a vitória, porque Israel se gloriaria dizendo: a nossa própria mão nos salvou." Imagine a surpresa de Gideão. Ele tinha um exército de 32 mil homens, mas Deus estava dizendo que isso era muito. O Senhor queria reduzir o número de soldados, para que ninguém se gloriasse na vitória, mas todos soubessem que foi apenas Deus quem os salvou. Era um teste de fé, uma lição de humildade e dependência total de Deus. Deus, então, orientou Gideão a mandar todos os homens que estivessem com medo voltarem para casa. Sem hesitar, Gideão fez o que foi pedido e anunciou: "Quem for tímido e medroso, volte para casa." Resultado: 22 mil homens foram embora, deixando Gideão com apenas 10 mil. Agora, a situação parecia ainda mais difícil. De 32 mil, restaram apenas 10 mil. O exército estava reduzido a menos de um terço de seu tamanho inicial. Imagina a pressão sobre Gideão. Ele agora estava com um exército bem menor, em um momento decisivo, e a missão não parecia mais tão simples. A ameaça dos midianitas continuava lá, poderosa e imensa, e ele tinha menos de um terço de seus homens para enfrentá-los. Mas Deus não havia terminado ainda. Era como se o Senhor estivesse dizendo: "Não é suficiente ainda." Deus tinha um propósito em mente. Ele queria mostrar a Gideão e a todo o povo de Israel que a vitória não viria pela força do homem, mas pelo poder de Deus. Ele estava preparando Gideão para algo muito maior, algo que exigiria não só coragem, mas uma fé total no Senhor. Agora, com apenas 10 mil homens restantes, Gideão pensava que a missão estava difícil. Mas Deus tinha mais uma surpresa. Como será que o Senhor escolheria os guerreiros que seriam dignos de participar dessa batalha? Quem seriam os escolhidos para lutar ao lado de Gideão na batalha contra os midianitas? O teste no riacho. Como Deus escolhe os 300 homens? Gideão, agora com apenas 10 mil soldados, sabia que a batalha contra os midianitas seria difícil, mas ele confiava que Deus estaria com ele. No entanto, Deus, mais uma vez, reduziu ainda mais o número de homens que poderiam lutar. Ele os conduziu até um riacho e disse a Gideão que observasse como cada soldado beberia água. Deus deu uma instrução bem específica: aqueles que beberem a água com a língua, como os cães, você separa para si. Mas os que se inclinarem para beber, colocando a mão à boca, esse é o grupo que você levará para a batalha. Gideão, sem entender muito bem, seguiu a ordem e observou o comportamento dos soldados. Imagina a cena. Os soldados se aproximam do riacho para beber água e Gideão começa a ver a diferença entre eles. Aqueles que se agacharam e beberam diretamente da água, sem levantar os olhos, eram enviados para casa. Mas os outros, que com habilidade beberam a água com as mãos, mantendo a atenção alerta, foram escolhidos. Este era o sinal de que eram os guerreiros que Deus queria. No final, restaram apenas 300 homens. 300! O exército de Gideão, que antes tinha 32 mil, agora era reduzido a apenas 300 homens, dispostos a seguir o chamado de Deus. Imagine o que Gideão estava sentindo naquele momento. A missão estava cada vez mais impossível. Ele havia começado com um exército considerável, mas agora estava diante de um número tão pequeno que parecia quase ridículo diante do imenso exército dos midianitas. Porém, era exatamente isso que Deus queria. Ele queria que Gideão soubesse que, com ou sem grandes números, a vitória viria porque Deus estava ao lado de Israel. O Senhor estava preparando o terreno para mostrar seu poder de maneira ainda mais grandiosa. Esses 300 homens que foram escolhidos não eram os mais fortes ou os mais numerosos, mas eram aqueles que demonstraram ser mais atentos e mais focados. Eles eram os homens que,
mesmo em um momento de grande desafio, mantinham seus olhos abertos para o que Deus estava fazendo. Agora, com apenas 300 homens, Gideão estava prestes a enfrentar uma batalha que parecia impossível de vencer. Ele sabia que, sem o poder de Deus, ele não teria nenhuma chance. Mas o que ele não sabia ainda era como Deus iria agir para derrotar os midianitas de maneira tão poderosa que todos veriam a mão do Senhor trabalhando. Mas o que viria a seguir? Como seriam as estratégias de guerra de Deus para esse exército pequeno e aparentemente sem chances? A lição final de Gideão e a vitória milagrosa. Com apenas 300 homens, Gideão estava pronto para enfrentar o que parecia ser uma missão impossível. A batalha contra os midianitas, que eram como a areia do mar, parecia ser uma causa perdida. Mas o Senhor tinha um plano muito maior em mente. Deus, mais uma vez, surpreendeu Gideão. Em vez de confiar apenas em armas ou força física, Deus deu a ele uma estratégia que desafiava toda a lógica humana. Gideão e seus 300 homens se dividiram em 3 grupos, cada um com uma trombeta, uma tocha acesa e um cântaro vazio. À meia-noite, eles cercaram o acampamento dos midianitas e, ao sinal de Gideão, todos tocaram suas trombetas, quebraram seus cântaros e ergueram suas tochas, gritando: "A espada do Senhor e de Gideão." O barulho repentino e a luz das tochas causaram um pânico imenso entre os midianitas. Eles começaram a se atacar uns aos outros, confusos e aterrorizados, e fugiram em desespero. A estratégia de Deus, simples e surpreendente, levou à vitória total, sem que um único soldado de Israel precisasse levantar uma espada. Essa vitória não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas uma lição profunda para Gideão e para todo o povo de Israel. Eles aprenderam que não era pela força humana ou pelo número de guerreiros que a batalha seria vencida, mas pela intervenção divina. Quando Deus está com alguém, o impossível se torna possível. Não importa quão pequeno ou fraco você possa se sentir, se Deus for seu líder, você pode conquistar até as vitórias mais impressionantes. A história de Gideão é uma prova de que, muitas vezes, Deus escolhe agir de maneiras inesperadas para que todos saibam que Ele é quem faz a obra e não os homens. Às vezes, nos sentimos pequenos ou insignificantes diante dos desafios da vida, mas como Gideão, podemos encontrar força no fato de que não estamos sozinhos. Se você também se sente pequeno ou perdido diante dos problemas que enfrenta, lembre-se de que, com Deus ao seu lado, não há desafio que não possa ser vencido. Como Gideão, você pode ser escolhido para algo grande, mesmo quando tudo parece impossível. O segredo é confiar no plano divino e seguir a orientação de Deus, mesmo quando a lógica humana diz o contrário. Essa história também nos ensina que Deus pode trabalhar com o que parece ser insignificante. Deus escolheu apenas 300 homens para uma grande vitória, e isso mostra que o que importa não é o quanto temos, mas quem está conosco. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele pode fazer milagres com o que oferecemos. Se você se sentiu tocado por essa história, não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos continuar compartilhando histórias como essa e explorando o poder de Deus em nossas vidas. Deus sempre tem algo especial para aqueles que confiam nele.